Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no dia 29 de setembro de 2023, às 6 horas e 57 minutos, acontece a lua cheia. A lua está no signo de Áries, em oposição ao Sol, que está no signo de Libra. Temos aquela oposição famosa, onde a lua está iluminada porque ela está em oposição ao Sol. A nossa razão e a nossa emoção estão em uma oposição. O nosso emocional quer e deseja algumas coisas, mas nossos aspectos racionais, eles querem outra coisa. Nesse caso de oposição, a gente consegue verificar com mais clareza, inclusive com mais precisão, o efeito dessa oposição. Porque quando é uma quadratura, quando a Lua está ou minguante ou crescente, que é uma quadratura, daí é um conflito grande e a gente não consegue definir muito bem. E na oposição a gente define melhor. Então, lembrando que nós estamos na alunação de Virgem. Estamos na alunação de Virgem. Ela se fez nova em Virgem e depois ela se fez crescente e agora ela está cheia. Aquelas sementes, as sementes que nós plantamos ali, quando a lua se fez nova, elas estão crescendo e podem se ampliar, ou seja, nós podemos enxergar com mais clareza agora no momento da lua cheia. Eu vou deixar o vídeo da lua nova em Virgem aqui em cima para vocês assistirem, também vou deixar o da lua crescente. E vocês complementam com a lua cheia para que a gente possa fazer o trabalho todo da alunação de Virgem. Então, vamos falar um pouco sobre essa lua cheia, as características dessa lua cheia. Não dá para falar sobre todos os aspectos, vocês sabem que não dá. A gente faz um recorte, fala sobre alguns, certo? Então, a lua está em Áries e o sol está em Libra. Áries é o princípio da ação, o princípio da ação, o princípio da iniciativa, o princípio da rapidez, mas também tem um aspecto um pouco desafiador, um pouco desarmônico, que é a impaciência, que é a imprudência. Então, emocionalmente, nós podemos estar querendo as coisas de uma forma muito rápida e, até certo ponto, um pouco egoístas, porque a Áries é o eu. E o Sol, a nossa individualidade básica, a Lua são as nossas emoções, o Sol, como individualidade básica, está equilibrando, querendo mais ouvir o outro, querendo equilibrar as coisas, querendo a harmonia, porque Libra busca, é um signo que busca harmonia. Também vou deixar aqui em cima o vídeo sobre os signos de Libra, que para vocês assistirem, e também posso deixar para vocês o vídeo sobre o equinócio de primavera, que eu também fiz, para vocês assistirem. Então, esse conflito, o eu e os outros, pode pegar nós essa semana de cheio. Então, nem tanto o egoísmo e nem tanto o se dissolver nas outras pessoas. A gente vai ter que pensar ou refletir durante essa semana, certo? A gente tem, como eu sempre digo, aspectos harmoniosos e aspectos desafiadores. Eu estava vendo que continua um aspecto muito agradável do Mercúrio com o Júpiter, ou seja, a nossa forma de pensar, vamos colocar um círculozinho aqui, ó. O Mercúrio está em bom aspecto com o Júpiter, que é um trígono. Aqui está, um trígono. Eles também estão aparecendo por aqui. Um trígono é um aspecto harmonioso, então nós podemos estar mais otimistas nessa semana, e é um aspecto que já está vindo de mais algum tempo, então nós já estamos um pouco mais otimistas, por mais que aconteçam coisas desagradáveis, a nossa mente consegue acessar pensamentos positivos, pensamentos otimistas, a nossa mente consegue pensar de uma maneira mais filosófica, ver sentido nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, isso é realmente extremamente positivo, porque facilita para que a gente consiga trabalhar aqueles aspectos desafiadores, que eu já venho também falando para vocês desde outros vídeos. Eu me lembro que eu comentei em algum desses vídeos que eu citei
sobre a questão da Vênus estar em quadratura com o Júpiter, ou seja, né, talvez rompimentos precipitados em relacionamentos, e agora ela também está em quadratura com Urano, isso também já está acontecendo, já falei em outros vídeos. Então, eu me lembro que eu comentei que quem não quisesse rompimentos em relacionamentos, se não precisasse do rompimento, tinha que rever, revisar, ponderar e fazer de tudo para que aquele relacionamento não se rompesse. Mas tem relacionamentos que necessitam de um rompimento, necessitam de um afastamento, ou necessitarão de rompimento e afastamento, e isso poderá acontecer. Então, essa é uma energia que já vem de outros ciclos ali da Lua, e ela vai se fechando agora durante a lua, essa lua cheia. Talvez a gente enxergue com muito mais clareza durante essa lua cheia. E nós temos uma habilidade grande, vamos falar nas habilidades, vamos falar nos aspectos harmoniosos também. Nós podemos ter uma habilidade grande de transformação, de transformar o nosso modo de pensar, de transformar a forma padronizada com a qual a gente sempre pensa da mesma maneira e sempre reage, sempre fala da mesma maneira diante do que os outros trazem para nós, a gente reage verbalmente ou mentalmente da mesma forma. E a gente tem essa possibilidade de mudar, que é um trígono, um aspecto harmonioso que o Mercúrio, que é a nossa forma de comunicação, está fazendo com o Plutão. Plutão é o planeta da transformação, ele está em Capricórnio e o Mercúrio está em Virgem. Aliás, Mercúrio em Virgem traz para a gente assim uma rapidez mental, um pensamento de forma mais prática, um pensamento mais analítico, uma facilidade realmente de detectar as coisas que estão erradas, e com esse trânsito do Plutão, organizar, transformar e reorganizar, transmutar a nossa forma de pensar. É uma possibilidade que a gente tem durante esses 7 dias, que é de grande auxílio para, não só para essa semana, mas para a gente assimilar e aproveitar para a nossa vida daqui para frente. A Lua está fazendo um aspecto harmonioso com Plutão, também a nossa forma emocional, o nosso jeito de reagir emocionalmente, essa questão assim da imprudência, da impaciência, pode ser transformada, pode ser harmonizada, então a gente pode dar um passo atrás, a gente não precisa ser tão egoísta nessa semana, a gente pode olhar o lado dos outros, a gente também pode cuidar para não ficar muito indeciso, porque emocionalmente a gente vai querer agir, mas os nossos aspectos racionais vão ponderar. Também ponderar demais não é positivo. Podemos perder algumas oportunidades se a gente for ponderar demais, certo? Então, ponderar de forma equilibrada, aproveitar para transformar o nosso emocional e transformar a nossa forma de pensar, e também podemos estar com ideias novas, que é uma coisa, um aspecto que já vem se repetindo, que eu tenho falado bastante para vocês, e um aspecto delicado para a gente começar a pensar nele, que é um aspecto desafiador que Marte, que é o planeta da ação, está fazendo com Plutão. São os dois tipos de poder, o grande poder, que é Plutão, e o poder médio, que é Marte. Então, talvez conflitos entre poderes, né? A forma como a gente se comporta, a forma como a gente se impõe, a forma como o outro vai receber o jeito que nós estamos lidando com a nossa vida, com as nossas escolhas, com a direção que a gente está dando para a nossa vida. Então, talvez jogos de poder, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo também. A nível coletivo é mais preocupante, porque daí os poderes eles são muito grandes, né? Então é uma briga grande lá em cima entre poderes muito elevados. Então vamos ver a nível mundial, a nível coletivo, o que pode vir a acontecer com esse aspecto desafiador iniciando agora. Para nós, a gente pode aproveitar para
fazer transformações, estar aberto para fazer transformações, porque quanto mais a gente teimar em ficar sendo ou reagindo da mesma forma, pior vai ser o resultado para nós, certo? Então, temos aspectos positivos, temos aspectos desafiadores, podemos continuar tentando curar as nossas feridas, podemos continuar de uma forma harmoniosa, tentando nos direcionar para o que a gente tem que fazer e soltar as nossas amarras, os nossos padrões mais arraigados e com os quais a gente foi formatado nessa existência. Às vezes a gente pode sentir que alguns obstáculos estão aparecendo no caminho que leva à nossa missão de vida. Daí que nós temos que ser mais persistentes, mais resistentes e levar as coisas adiante, vencer os obstáculos, porque Marte traz a força para vencer os obstáculos e tudo que aparecer a gente vai vencendo de forma harmoniosa e responsável e com uma força grande para vencer, uma força grande para nos direcionar para aquilo que a gente tem que fazer nessa existência e uma força grande para deixar aquilo que nós já fizemos, já utilizamos, tanto em momentos passados como em vidas passadas, deixar efetivamente para trás. Certo, pessoal? Então, passei só para a gente dar uma pincelada em alguns aspectos para direcionar a gente nessa semana ou nesses próximos 15 dias, sempre lembrando que nós estamos na alunação de Virgem, passamos pela lua crescente, agora estamos na lua cheia, estamos enxergando com um pouco mais de clareza o que tipo de sementes nós plantamos, o que nós precisamos fazer para que realmente elas venham a crescer, se fortalecer, romper, né, a barreira da terra, quebrar a própria semente, romper a barreira da terra e conseguir aparecer a nível físico, ou seja, que nossos planos possam realmente acontecer. Para que eles realmente possam acontecer, alguns ajustes e algumas administrações desses trânsitos a gente tem que fazer. Não é só plantar a semente, a gente tem, como a gente fez na lua nova, a gente tem que cuidar, proporcionar um ambiente harmonioso para que essa semente possa crescer, para que esses nossos planos possam realmente se realizarem, certo? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Se inscrevam, ativem o sininho das notificações, deixem um like e estejam aqui com a gente. Por enquanto era isso. Até mais!